Só o Flamengo para fazer 40 mil pessoas gritarem uníssono, pintando o rosto, cantando músicas que seus avós já cantavam, dispostos a brigar e morrer por cores e símbolos. Se errar a lealdade, você é expulso. Se demonstrar paixão, você pertence. Essa era a regra. Essa sempre foi a regra. O eco tribal do Maracanã. Quando 70 mil torcedores do Flamengo rugem no Maracanã, algo ancestral desperta. Suor escorrendo, veias saltadas, olhos vidrados, mãos trêmulas segurando bandeiras como se fossem armas sagradas. Isso não é apenas futebol. É a repetição de um instinto que vem das cavernas. Há 100 mil anos, antes de existir futebol, antes de existir civilização, já existiam as primeiras torcidas da humanidade. Grupos de humanos primitivos que descobriram algo revolucionário, a força do coletivo apaixonado, e elas conquistaram o mundo. Como um grupo de primatas pelados se transformou na espécie mais fanática do planeta. Por que um pedaço de tecido vermelho e preto pode fazer um adulto racional chorar de emoção? A resposta está enterrada nas cavernas mais profundas da África. E vai explicar por que você sente arrepios quando sua torcida canta. Prepare-se para descobrir que você não torce por escolha própria. Você torce porque seus ancestrais precisaram torcer para sobreviver. Guerra das Cavernas, o primeiro clássico da história. Krog olha nos olhos de Oga. O suor escorre pela testa coberta de cicatrizes, músculos tensos, respiração controlada. Ambos seguram lanças de madeira endurecida pelo fogo. Entre eles, uma fonte de água cristalina que pode salvar suas tribos da seca que já dura 3 luas. Oga avança um passo. Krog recua outro. Mas algo inédito acontece. Em vez de lutar como animais solitários, Krog emite um grito específico. Uaa! Um som que ecoa pelas rochas como um rugido de fera. 15 guerreiros emergem da vegetação densa, todos pintados com argila vermelha, todos empunhando lanças idênticas, todos gritando o mesmo som em perfeita sincronia. Era a primeira torcida organizada da história. Arqueólogos como Steven LeBlanc encontraram os primeiros fósseis de violência organizada exatamente nessa época. Crânios perfurados por lanças em formação militar, territórios demarcados com ossos dispostos estrategicamente, guerra tribal coordenada de alta complexidade. Não era selvageria, era estratégia social sofisticada. Era o primeiro clássico da história, não entre clubes de futebol, entre espécies humanoides lutando pela sobrevivência, usando as primeiras táticas de guerra psicológica coletiva. A rivalidade Flamengo versus Vasco ecoa esses conflitos ancestrais com precisão assustadora. O ódio territorial, a união contra o inimigo comum, a disposição para a violência em nome do grupo, não é sobre futebol, é sobre honra territorial, gravada no seu DNA há 50 mil anos. Por que sentimos prazer visceral assistindo conflitos esportivos? Porque nossos cérebros ainda são máquinas tribais paleolíticas que interpretam partidas como batalhas de vida ou morte. A neurobiologia não mente. Quando seu time perde, você sente dor física real. Quando vence, você experimenta euforia comparável a drogas. Exatamente como Krog sentia ao derrotar Oga. Os primeiros símbolos sagrados. Mira tem 16 anos e vai criar algo que mudará a humanidade para sempre. A escuridão a envolve como um abraço ancestral. Apenas a luz dourada da tocha dança nas paredes rochosas. Ela molha a mão direita em tinta de ocre vermelho, a mesma cor do sangue, a cor da vida, e a pressiona contra a rocha fria e rugosa. A primeira marca tribal da história. Mas Mira não para aí. Ao lado da mão, desenha um bisonte poderoso, linhas firmes, proporções perfeitas, arte que rivalizava com qualquer obra moderna. O que Mira não sabia é que acabara de inventar o primeiro símbolo de torcida do mundo.
a primeira representação visual de identidade coletiva que transcendia o indivíduo. Dado contraintuitivo, neurocientistas da Universidade de Harvard descobriram que um torcedor moderno, olhando o escudo do Flamengo, tem a mesma reação neurológica que Mira teve ao ver sua mão na caverna. Mesma área cerebral ativada, mesma descarga de dopamina, mesma sensação de pertencimento transcendental. Cada tribo paleolítica desenvolvia seus próprios símbolos visuais distintivos. Ian Tattersall documentou estilos artísticos únicos espalhados por milhares de quilômetros. Algumas tribos preferiam círculos, outras linhas retas, outras representações de animais específicos. Mas aqui está o segredo que mudou tudo. Os símbolos mais simples, mais facilmente reproduzíveis e mais memoráveis eram os que sobreviviam por gerações, exatamente como logotipos corporativos modernos. O escudo do Flamengo funciona porque segue as mesmas regras neurológicas de símbolos paleolíticos bem-sucedidos. Simplicidade visual, fácil de reproduzir. Contraste forte, vermelho e preto. Forma orgânica, escudo, prados, proteção. Memorabilidade instantânea. Mira havia descoberto, sem saber, os princípios fundamentais do branding tribal. Rituais de união. A primeira arquibancada, 300 pessoas em círculo perfeito. Tambores de pele animal batendo em ritmo hipnótico. Corpos suados dançando em sincronia perfeita que desafia qualquer coreografia moderna. As chamas da fogueira central sobem 3 metros. Sombras dançantes projetam figuras gigantescas nas pedras sagradas. Homens, mulheres, crianças, anciãos, todos movendo-se como um único organismo. Não é carnaval, não é festa, é ciência pura. O neurocientista Robin Dunbar, da Universidade de Oxford, descobriu algo que mudou nossa compreensão sobre rituais humanos. Quando grupos cantam, dançam ou gritam juntos, seus cérebros liberam endorfinas 26 vezes mais que qualquer outra atividade social conhecida. Mais que sexo, mais que comida, mais que qualquer droga. É por isso que você se emociona até as lágrimas quando 40.000 pessoas cantam Mengão em uníssono. Seu cérebro está recebendo a mesma descarga química que nossos ancestrais recebiam ao dançar ao redor do fogo sagrado durante horas a fio. Aqui está o dado mais impressionante que vai mudar sua perspectiva. Rituais coletivos paleolíticos duravam até 12 horas seguidas. Participantes entravam em estados de transe coletivo, comparáveis a experiências místicas. Torcedores modernos ficam 2 horas no estádio e acham que é muito. Nossos ancestrais eram extremamente mais fanáticos que qualquer torcida atual. Eles literalmente dedicavam dias inteiros à experiência tribal. Era questão de sobrevivência psicológica. Esses rituais fortaleciam laços sociais que determinavam quem viveria ou morreria nas próximas caçadas. Göbekli Tepe foi a primeira arena da humanidade, um local sagrado construído especificamente para reunir centenas de pessoas em rituais coletivos de união tribal. 11.000 anos antes do Maracanã. Liderança carismática. O primeiro ídolo. Seu nome era algo como Uktá, mas todos o chamavam simplesmente de O Caçador. Não era o mais alto da tribo, media apenas 1,65 m. Não era o mais forte, outros guerreiros carregavam presas maiores. Mas quando Uktá falava, 50 pessoas paravam tudo o que estavam fazendo para escutar. Por quê? Sua voz carregava algo indefinível. Autoridade sem arrogância, força sem brutalidade, sabedoria sem pedantismo. Christopher Boehm, antropólogo de Harvard, descobriu que líderes tribais paleolíticos precisavam dominar uma combinação única de habilidades. Eram simultaneamente guerreiros, diplomatas, estrategistas e performers natos.
Tinham que inspirar emocionalmente, não apenas comandar racionalmente. O Kta sabia contar histórias que faziam adultos chorar. Sabia usar silêncios dramáticos. Sabia quando baixar a voz para criar intimidade e quando gritar para despertar coragem. Era um artista da liderança. Zico para o Flamengo não é apenas um ex-jogador que jogou bem há 40 anos. É um arquétipo ancestral perfeito. Representa tudo que uma tribo valoriza: talento excepcional, lealdade inabalável, história épica, humildade genuína. Quando ele aparece no Maracanã, 40 milhões de pessoas sentem conexão emocional instantânea pelos mesmos circuitos cerebrais que faziam tribos paleolíticas seguir seus líderes através de continentes desconhecidos. Dado fascinante da neurociência moderna, imagens de ressonância magnética mostram que venerar ídolos esportivos ativa exatamente as mesmas áreas cerebrais de devoção religiosa: córtex pré-frontal medial, giro do cíngulo anterior, núcleo accumbens. Literalmente adoramos nossos ídolos futebolísticos com a mesma intensidade neurológica que nossos ancestrais adoravam seus líderes tribais. É biologia, não escolha. A linguagem secreta, códigos tribais. Iana grava pequenos símbolos em ocre vermelho com a precisão de um cirurgião. Triângulos entrelaçados, linhas paralelas, padrões geométricos que parecem simples, mas carregam significados profundos que apenas sua tribo compreende. Cada marca tem propósito. Triângulo com ponta para cima, de caça bem-sucedida. Linhas paralelas, período de chuva. Círculo com ponto central, liderança tribal. Primeira linguagem secreta da humanidade. 75 mil anos antes do WhatsApp, humanos já criavam códigos de comunicação exclusivos para o grupo. Hoje, quando torcedores do Flamengo fazem gestos específicos nas arquibancadas, cantam versos aparentemente incompreensíveis para outsiders, ou usam gírias que soam como idioma alienígena, estão perpetuando tradição evolutiva de 75 mil anos. Cada torcida organizada desenvolve seu dialeto próprio, códigos visuais, sonoros, gestuais, que funcionam como senhas de acesso ao grupo. Função evolutiva dupla: incluir instantaneamente quem pertence, excluir automaticamente quem não pertence. Curiosidade científica impressionante. Pesquisadores da Universidade de São Paulo estudaram torcidas organizadas brasileiras e descobriram que elas desenvolvem até 47 códigos visuais diferentes por temporada. Tribos paleolíticas usavam, em média, 31 símbolos distintos durante toda sua existência. Somos mais complexos tribalmente hoje do que éramos há 75 mil anos. A tecnologia não nos afastou de nossos instintos primitivos. Ela os amplificou exponencialmente. Iana seria uma torcedora fanática dos tempos modernos. A grande expansão, conquistando o mundo. Aqui está o mistério que intrigou arqueólogos por décadas. Quando o Homo sapiens começou a migrar da África através da Ásia e Europa, algo extraordinário aconteceu. Em vez de cada região desenvolver culturas completamente isoladas, algumas tribos conseguiram espalhar sua influência cultural por territórios gigantescos, milhares de quilômetros de distância. Como tribos paleolíticas nômades, sem tecnologia, sem comunicação de longa distância, conseguiam converter outras populações. Arqueólogos encontraram evidências impressionantes. Ferramentas idênticas separadas por 3.000 quilômetros. Técnicas artísticas similares em cavernas de continentes diferentes. Rituais funerários parecidos em populações que nunca deveriam ter se encontrado. Certas marcas tribais paleolíticas eram tão atrativas, tão bem-sucedidas, que outras populações voluntariamente abandonavam suas tradições ancestrais para adotar novos símbolos, novos rituais, novas identidades. Era conversão tribal espontânea. É exatamente isso que acontece com o Flamengo na era moderna.
Uma tribo que nasceu no Rio de Janeiro em 1895, mas conquistou território simbólico em todos os 26 estados brasileiros. Não por força militar, não por imposição econômica, por pura atração emocional. A fórmula paleolítica de sucesso tribal que funcionava há 70 mil anos. Símbolos simples e memoráveis, rituais que geram prazer neurológico intenso, liderança carismática inspiradora, resultados práticos que validam a escolha, narrativas épicas que valem a pena contar. O Flamengo segue exatamente a mesma receita evolutiva de tribos paleolíticas que dominaram continentes inteiros. Não é coincidência, é biologia aplicada. Quando uma criança no interior do Amazonas escolhe torcer para o Flamengo em vez do time local, está repetindo o mesmo comportamento de um jovem paleolítico que decidia se juntar a uma tribo mais bem-sucedida. Instinto tribal de 70 mil anos, funcionando perfeitamente nos tempos modernos. Você pensou que ia assistir um vídeo sobre futebol. Na verdade, acabou de descobrir por que sua espécie dominou o planeta Terra. Aquela necessidade visceral de torcer, de pertencer, de defender simbolicamente sua tribo, mesmo sem benefício pessoal aparente, estava gravada no seu DNA 300 mil anos antes de você nascer. Não foi educação, não foi cultura, não foi escolha racional. Foi evolução pura. Nossos ancestrais descobriram o segredo mais poderoso da natureza. Humanos isolados morrem rapidamente. Humanos unidos em tribos apaixonadas conquistam mundos inteiros. O amor tribal não é fraqueza emocional. É a tecnologia social mais sofisticada que a vida já criou. O Flamengo não é um time de futebol. É uma tribo de 40 milhões de pessoas espalhadas pelo planeta, unidas por instintos neurobiológicos mais antigos que a agricultura, mais profundos que a linguagem, mais poderosos que a razão. E talvez seja isso que nos torna verdadeiramente únicos no universo conhecido. Não nossa capacidade de pensar individualmente como máquinas, mas nossa necessidade irresistível de sentir coletivamente como uma única alma ancestral. A próxima vez que você vir uma torcida cantando no estádio, lembre-se, você está testemunhando o comportamento evolutivo que nos trouxe das cavernas africanas até as cidades modernas, e que provavelmente nos levará até as estrelas, porque onde quer que humanos vão, levam suas tribos e suas paixões. E talvez seja isso que os aliens vão achar mais estranho sobre nós. Não nossa tecnologia, mas nossa capacidade infinita de amar símbolos. Se você também carrega o gene tribal de 300 mil anos, junte-se à nossa tribo. Inscreva-se neste canal e venha para a próxima batalha arqueológica. Porque semana que vem vamos descobrir por que nossos ancestrais paleolíticos inventaram algo ainda mais poderoso que o futebol. O primeiro ritual que fazia tribos inteiras chorar de emoção coletiva. E você não vai acreditar no que era, nem onde ainda acontece hoje.